Fala turma, olha só, hoje nós vamos falar um pouco do gráfico de Heikin Ash, esse gráfico que poucas pessoas utilizam, mas se você souber utilizar ele da maneira correta, você vai ter uma ferramenta muito poderosa aí na sua mão. Bom, as pessoas estão acostumadas ali com aqueles famosos candlesticks, né, que são os gráficos japoneses, mas existem outros meios que você pode estar utilizando para fazer as suas análises, como por exemplo o gráfico de Heikin Ash. Esse gráfico ele aparenta muito ser um gráfico de candlesticks, mas na verdade ele não é um gráfico de candlesticks. Hoje eu vou te mostrar uma forma simples e rápida de você ter algumas estratégias baseadas nesse gráfico aí. Mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Olha só, você pode perceber, eu estou aqui com o gráfico de Heikin Ash. Ele dá muito mais ênfase para a tendência do que, por exemplo, o gráfico de candlesticks. Ele vai eliminar os ruídos, aqueles pequenos candles de correção que aparecem. Por exemplo, eu circulei essa tendência de alta agora e agora eu vou colocar no gráfico de candles para você ver a diferença. Consegue perceber a diferença? Aqui, por exemplo, nós tivemos um candle vermelho, né, mostrando aí um candle de correção dentro dessa tendência de alta. Aqui outro gráfico candle vermelho, aqui outro candle vermelho, né? Aqui outro candle vermelho, enfim. Se eu trouxer isso para o Heikin Ash, você pode perceber que esses candles vermelhos que apareceram dentro do gráfico de candle foram candles de correção. Eles vão aparecer naturalmente como vermelho. Mas o Heikin Ash ele vai dar um pouco mais de ênfase na tendência. Sugerindo que aquele candle de correção, por exemplo, estivesse dentro de uma tendência de alta e provavelmente ele deve seguir aquele movimento de alta, né? Representando realmente uma correção, uma pequena correção, certo? Bom, então existem várias maneiras de você estar utilizando esse gráfico de Heikin Ash. Por exemplo, tá vendo que eu tenho esse, vou chamar de candle para que você entenda, tá? Mas eu tenho esse candle aqui do Heikin Ash, né? E esse outro aqui. O Heikin Ash ele é bacana para você entender a força da tendência, primeiramente. Segundo, aonde ela está começando a enfraquecer, porque é um bom ponto de você pegar, por exemplo, reversão do preço, né? E aonde você pode fazer a continuidade desse preço. Mas como é que a gente vai entender isso? Presta atenção. Então tá vendo esse candle aqui? Você pode perceber que ele é um candle verde, representa o candle de alta, mas ele não tem um pavio na mínima. O que significa isso? Significa que essa tendência provavelmente é uma tendência que vai se iniciar com um pouco de força. Então, olhar mais para as compras nesse sinal do Heikin Ash é muito válido. Então, o que eu preciso numa tendência de alta forte, por exemplo, utilizando o Heikin Ash? Que tenha candles sem pavio na mínima, ok? Na máxima é natural, vai ter, mas na mínima eu quero que não tenha. Porque o pavio na mínima ele representa que o preço tentou ser negociado um pouco mais para baixo, ou seja, ele mostra uma atuação vendedora, querendo ou não, mesmo fraca, mas existe uma atuação vendedora. Aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho esse candle aqui, por exemplo, que tem pavio na máxima e na mínima, já não mostra uma força tão grande de alta ainda, né? Mas já mostra que o mercado já está querendo sair dessa tendência de queda para entrar numa tendência de alta, por exemplo, uma reversão do preço. Então, a partir do momento que eu tenho esse candle, que é o que a gente chama de candle gatilho, né? Mostrando um candle forte com pavio na máxima, mas não tem pavio na mínima, aqui a gente já pode começar, por exemplo, através de algumas confluências, a tomar risco na compra, porque olha o que o mercado fez logo em seguida, certo? Olha que interessante, vou mostrar o contexto para vocês. Aqui nós temos um candle vermelho, sem pavio na máxima, representando o quê? Uma forte tendência de queda. E o mercado caindo. Chega nesse certo nível do preço, para ser mais exato, na 560, o preço começa a acumular. Como se fosse, por exemplo, uma região de suporte, certo? Então ele bate aqui, começa a acumular, e em um determinado momento, ele já mostra que nesse candle, por exemplo, nesse carinha aqui, que a máxima já está sendo rompida. Então, se eu estou, por exemplo, numa tendência de queda, é ao contrário de um de alto. Então, eu quero candles vermelhos fortes, com pavio na mínima e não tem pavio na máxima. Isso eu quero uma tendência de queda forte. Agora, se eu quiser olhar para uma tendência forte de alta, eu quero um candle verde sem pavio na mínima e com pavio na máxima, beleza? Então, aqui a gente estava vindo com essa característica de queda forte. Aí o mercado chegou na 560 aqui e começou a travar. A partir do momento que ele travou aqui, apareceu esse candle mostrando pra gente a tendência de queda sendo enfraquecida.
Tanto que o candle na máxima aqui, o pavio na máxima, ele já foi mostrado aqui pra gente. Então, em que momento a gente começa, por exemplo, a olhar para as compras? Opa, quer dizer então que a venda ali já não está tão forte nessa região. Se aqui a gente tem uma região de suporte, na 560, eu posso esperar. Ou eu posso já tomar risco na compra, caso eu queira, deixando, por exemplo, uma mínima nesse pavio, um stop nesse pavio, caso você trabalhe com Forex, ou se você trabalha com binários, começar a olhar um pouco mais para as compras a partir daqui, ou você pode esperar o candle gatilho aparecer para você tomar um risco um pouco melhor. Por exemplo, seria esse candle aparecendo, mostrando uma mudança de caráter, né? Uma mudança da tendência de queda para agora uma tendência de alta. Então, aqui esse momento da 560 foi super importante para a gente ver através do ReikiAsh que essa tendência provavelmente iria mudar. Então, por exemplo, aí o mercado chegou, começou a andar, chegou aqui nessa região. Presta atenção, ele estava subindo. Você pode perceber que esse candle, ele já começou a mostrar para a gente ali, ó, pavio na mínima. Então já foge um pouco do caráter anterior dessa tendência, mostrando uma leve enfraquecida, certo? Então a partir daqui você já poderia ficar de olho. Só que não apareceu o que? O gatilho do retorno, da reversão desse preço. Seria um candle vermelho, por exemplo, aparecendo ali, certo? Depois o mercado continuou na tendência, mostrando esse candle forte de novo, sem pavio na mínima, ok? Então dando start de novo, né, nessa tendência de alta. Chegou nesse certo momento, mas para ser mais preciso na região de 700, o mercado começou a travar, a acumular, ok? Depois, pavio na máxima, pavio na mínima, veio esse candle. Só que esse candle vermelho que apareceu, ele é um candle que teve pavio na máxima. Então, eu não quero pegar, por exemplo, né? Mas se você estivesse olhando, por exemplo, para as vendas aqui, ó, você pode perceber que o mercado já acumulou aqui, e esse candle já sugeria que, se você tivesse em binários, por exemplo, começar a vender os próximos candles de 1 minutos, 5 minutos, enfim. Mas olhar mais para as vendas ali já faria sentido através da análise do ReikiAsh, por exemplo. Se você quisesse tomar um risco mais forte, olha, a gente precisava. Tá vendo que depois, nesse candle, a tendência já foi tomada de novo pela compra. Então, apesar da acumulação e a resistência ser aqui, mas não teve uma forte tendência de queda, dando sinal para essa reversão de preço. Então o mercado continuou subindo. Opa! Aqui você pode perceber que já teve um enfraquecimento da tendência de alta. Aqui a gente já pode tomar risco na venda. Se você tiver em binários, por exemplo, já pensar numa venda, faz uma confluência com uma região de resistência, legal? Fez uma confluência, opa, esse candle já veio vermelho. Então você pode perceber que a partir daqui eu já consigo considerar essa região de 760, que é essa resistência, como uma resistência forte para uma possível reversão do preço. Lembre sempre, quando a gente fala de ferramentas gráficas, de análise técnica e gráfica, nós utilizamos essas ferramentas para auxiliar a nossa leitura. Não que seja realmente uma regra que vai cair, mas pelo contexto e pela ferramenta do ReikiAsh, a gente consegue prever que provavelmente, se for uma região de resistência, o preço deve começar a cair a partir daí. Bom, uma outra maneira que tem de você conseguir observar se essa tendência está sendo característica para alta é o seguinte, é o famoso movimento de escadinha. Então, se eu quero uma tendência de alta, eu preciso que os candles eles seguem rompendo a máxima. Presta atenção, eu quero que esse candle na máxima seja mais alto do que esse, que porventura seja mais alto do que esse, que seja mais alto do que esse, que seja mais alto do que esse. Isso é uma boa característica de uma tendência de alta, ou seja, as máximas pelo candle do ReikiAsh sendo rompidas. A partir do momento que eu não tenho mais esses rompimentos de alta, esses movimentos de escadinha, então significa que essa tendência já está começando a ser enfraquecida. Então vamos lá, ó. Então, ó, eu tive essa característica, tá vendo? Ó? Aqui eu já não tivesse esse rompimento da máxima, então se você estivesse comprando já não olharia tanto mais para as compras, certo? Mas ó, aqui o mercado começou a romper de novo, ó, as máximas, até chegar num ponto que ele ficou linear. Não conseguiu mais romper as máximas. Então aqui a gente já tem uma possível resistência do preço. Uma possível resistência do preço, certo? Ó, aqui ó, máxima rompida, então segue uma tendência de alta, ó, segue uma tendência de alta até vir esse candle vermelho representando essa possível queda do preço, tá? Bom, agora pessoal, vocês entenderam como é que pode olhar
esse gráfico de Reiki-Ash com um pouco mais de carinho. Agora eu vou te dar uma estratégia muito simples para que você comece a aplicar e desenvolver ela aí através do gráfico do Reiki-Ash. Lembrando que existem várias formas de você ter estratégias dentro desse gráfico, mas eu vou te ensinar uma muito simples. Por exemplo, nós vamos colocar aqui uma média móvel de 200 períodos, que é essa média preta. E o que você pode fazer? Bom, toda vez que o mercado triscar nessa média, testar essa média, a gente, por exemplo, aqui nós estávamos numa tendência de queda, sim ou não? Sim, certo? Então o mercado veio, testou a média, correto? Rejeitou essa média, você pode ver que ele não rompeu mais as máximas e deu um candle gatilho. Isso aqui a gente pode considerar como um candle gatilho? Numa média? Pode, tá? Então, ó, mercado corrigiu, certo? Testou as médias, não rompeu, beleza? Candle gatilho, venda, o mercado provavelmente vai cair. Tá? Você pode esperar por 2 candles gatilhos, como por exemplo esse primeiro que mostra um enfraquecimento aí da venda, ou esse candle tendo um pavio na mínima, que aí já também representa uma fraqueza da compra, por exemplo, aí você já pode começar como um gatilho e vender, ou você pode esperar um gatilho aonde apareça esse candle forte aqui, demonstrando um sinal de venda um pouco mais robusto. É lógico que se você tiver uma leitura um pouco mais afinada e você conseguir antecipar essa venda, melhor ainda, porque você consegue se posicionar numa taxa melhor, correto? Mas ok, vamos lá. Então, espera testar a média e ele voltar para a tendência. Só para finalizar, o último exemplo. Aqui nós estávamos em uma tendência de alta, beleza? O mercado veio, testou essa média. No momento que ele testa a média, ele já me dá um candle gatilho para alta a partir desse candle. Então, a partir daqui, eu já começo a olhar mais para as compras, sim ou não? Sim, tanto que depois desse candle, o mercado acumulou um pouco e depois já começou a subir com muita força, né? Então aqui já seria um candle gatilho, por exemplo. Caso você não quisesse pegar esse, não pegou esse, por exemplo, por algum motivo não pegou esse, né? Passou o time da operação, o mercado ainda te deu uma possibilidade de um outro candle gatilho, né? E de um terceiro candle gatilho. Então nós tivemos aqui, ó, depois do toque da média, é importante que aconteça o toque da média. Você espera o candle gatilho para poder seguir a sua tendência, tá? Logicamente que eu estou mostrando para vocês uma estratégia muito simples para você utilizar com esse gráfico de Reiki-Ash, mas cara, existem inúmeras possibilidades. Essa forma de encarar o Reiki-Ash que eu estou te ensinando hoje, você também pode utilizar em regiões de suporte, de resistência, de linha de tendência. Então é uma forma muito bacana, vai muito aí do seu repertório de estratégias, e utilizar esse gráfico aí dentro do seu portfólio vai fazer muito sentido também, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que eu opero ao vivo com a turma VIP todo santo dia. Eu te convido a conhecer a nossa comunidade VIP. O link tá aí embaixo. Se inscreva no nosso canal, porque toda segunda-feira eu tô ao vivo aqui no YouTube também, operando ao vivo com a turma. E será um prazer ter você lá na nossa turma pra gente analisar juntos, tá bom? Um grande abraço e tamo junto.